Investir em imóvel físico ou em fundos imobiliários? Eu recebo essa pergunta com uma certa frequência e eu acho que é um conteúdo legal para trazer para você aqui do YouTube. Comprar um imóvel, eu tenho lá 300 mil reais. Compro um imóvel ou eu invisto em fundos imobiliários? Qual que é a preferência? Esse tipo de conteúdo eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu pego os pontos positivos e os negativos do imóvel físico e os positivos e os negativos do fundo imobiliário. E lá no final do vídeo eu falo o que eu, Danilo, faria se eu tivesse 300 mil reais na minha mão hoje. Ô delícia se tivesse 300 mil reais. Cara, se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta aí de 1000 inscritos ainda nesse mês. Ativa o sininho e clique em curtir para que esse conteúdo seja recomendado para um monte de gente aí que precisa ouvir esse conteúdo. Beleza? Roda a vinheta, editor. Bora lá, então, imóvel físico ou fundo imobiliário? Vamos lá, ponto positivo do imóvel físico. Eu juro que eu fiquei aqui quebrando a cabeça, tentando pensar em um ponto positivo do imóvel físico e eu encontrei um apenas. Qual que eu encontrei? O imóvel é seu. A casa é sua. E o fato da casa ser sua, você pode fazer nela o que você quiser. Você pode pintar da cor que você quiser, você pode exigir o que você quiser. Então, para mim, Danilo, né, o ponto positivo de ter o imóvel físico é que o imóvel ele é seu, tá? Você pode fazer o que você quiser com ele, tá certo? Alugar para quem você quiser, nas suas regras. É óbvio que existe ali uma regra básica, né, que a lei determina, mas você pode ditar as suas próprias regras. Afinal de contas, o imóvel é sua propriedade, é privada. Agora, quais são os pontos negativos? Primeiro e mais importante, baixíssima liquidez. O que significa isso? Transformar aquele bem em dinheiro de forma rápida. Me surgiu uma dor de barriga, preciso pagar uma cirurgia urgente, preciso fazer uma viagem e preciso dessa grana para amanhã. Com o imóvel não dá para fazer isso. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Onde eu moro, aqui na rua que eu moro, eu estou casado há quase 6 anos. 6 anos eu estou casado, aliás. Eu te amo, meu amor, Jéssica Puosso, eu te amo. Estou casado aí há quase 6 anos. Quando eu casei, quando eu cheguei aqui para morar aqui nessa rua, tinha ali 2 casas que estavam com placa de vende-se. Tinham 2 casas com placa de vende-se, beleza? Até hoje, uma das casas a dona desistiu de vender, ela tirou a placa, tá morando lá, e porque é uma casa de herança e tudo mais. Herança não, partilha de bens, eu acho que ela separou da... Olha aí, o fofoqueiro da rua, né? Parece que ela separou do marido e tá repartindo os bens, mas desistiu, tirou a placa, porque não vendeu. E uma outra tá com a placa até hoje, e a mesma placa de quando eu casei, tá lá com a placa, vende-se. Assim, a liquidez... Eu falando isso, João, pode dar a impressão que onde a gente mora é ruim pra caramba, né? Falando desse jeito. Não, não é ruim, é bom. Tem alguns cachorros aqui na nossa rua que latem o dia inteiro, mas tudo bem, fora isso, é bom onde a gente mora. O problema é a falta de liquidez mesmo. É muito ruim vender um imóvel, é difícil. Ninguém dispõe de grana assim, ninguém não, né? Poucas pessoas têm grana assim para comprar um imóvel, consegue crédito para comprar um imóvel. Por mais que existe aí Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, cara, é muito difícil comprar um imóvel no Brasil. A gente sabe da burocracia. Então, quem tem, é muito difícil vender, pouca liquidez. Aí, do nada surgiu uma oportunidade para você vender a sua casa. O que você vai ter que lidar agora? Você vai ter que lidar com a burocracia dos cartórios, que é um parto, é uma chatice, papel daqui, papel dali, cartório ali, e aí você vai no cartório, a galera parece que tem cara de funcionário público, quer te atender daquele jeito bem legal, sabe, que todo mundo gosta? É horrível, burocracia de cartório horrível. Aí você não quer vender, não, Danilo, mas eu quero investir no imóvel, eu quero comprar um imóvel para alugar, e aí você vai receber os seus aluguéis. Tem que pagar o imposto de renda, se for acima de R$ 1.900, paga, né? Abaixo de R$ 1.900 é isento, mas tem que pagar imposto de renda conforme uma tabela lá regressiva, tem que pagar o imposto de renda. É uma tabela progressiva, na verdade, não é regressiva, é da menor alíquota para maior, beleza? Fora isso, tem os reparos da casa. Um outro exemplo que acontece próximo a mim, a minha avó. Minha avó, ela tem algumas casas de aluguel. Digamos que ela tenha... Digamos não, ela tem 4 casas de aluguel. Cara, é uma importunação. Assim, uma vez por mês, pelo menos,
tem inquilino aqui falando que quebrou não sei o que lá, quebrou naquilo ali, quebrou aquele outro e etc e tal. E assim, mas a minha avó, ela vê que isso é bom para ela, porque todo mês está entrando lá o aluguelzinho na mão dela. Mas é chato, então o reparo do imóvel, você tem que manter ali o imóvel com reparo correto, vazamento no teto, você que tem que arrumar e tudo mais, então isso é muito chato. Tem o IPTU, né, que é o imposto da casa, e a falta de inquilino. Esse é o pior, porque você vai ter um bem que não te dá, não é dinheiro, né, um bem ali físico, que tem problema de liquidez e não tem nenhum inquilino morando, né? Poxa, caramba, e aí? Como que você vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar condomínio, se você comprar um apartamento, por exemplo, ou tiver uma casa dentro de um condomínio, vai ter que pagar a taxa de condomínio, vai ter que manter a casa organizada, limpa e tudo mais. Então, esses são os pontos negativos ali do imóvel físico. Agora vamos para os fundos imobiliários. Pontos positivos. Liquidez, então você consegue transformar o seu ativo em dinheiro muito rápido, tá? Você vende no home broker, no horário do pregão, a grana está na sua conta ali em 2 dias, então muito rápido. Burocracia zero, você abre a sua conta na corretora e já começa a negociar, transfere a grana, já começa a negociar. É isento de imposto de renda, os aluguéis que você recebe, né? Os proventos que você recebe, eles são isentos de imposto de renda, qualquer valor para a pessoa física é isento. Você não se preocupa com a reforma do imóvel, afinal de contas você é cotista de um fundo imobiliário. E esse fundo tem um gestor que vai comprar os imóveis e esse cara que vai ser responsável por contratar a equipe de manutenção, de limpeza e tudo mais. Então você não se preocupa com reformas, não tem IPTU também para você, no caso, e você aí não se preocupa com inquilino, em partes, né? Diretamente você não se preocupa com inquilino. É claro que que aí já é um ponto negativo, se o gestor não consegue encontrar inquilinos, ele não vai ter aluguéis e aí vai diminuir a sua rentabilidade. Mas aí é o ponto negativo. Primeiro ponto negativo do fundo imobiliário, risco de mercado. Qualquer problema no mercado que aconteça, as cotas vão cair, você pode ter um pequeno prejuízo ali na hora de transformar aquelas cotas em dinheiro, beleza? E o segundo ponto negativo é você ter um gestor ruim. E aí você precisa avaliar se um fundo imobiliário é bom, né? Como avaliar um fundo imobiliário? Conhecendo o fundo, as características, quem é o gestor, quais são os imóveis, o que faz, investe em imóvel, não investe em papéis. Então você precisa conhecer ali o gestor e o que ele faz com o fundo imobiliário, tá certo? Então eu coloquei aqui para vocês os pontos positivos e negativos, por isso vocês já conseguiram ver qual que é a minha decisão, né? Mas eu, Danilo, com uma arma na cabeça, tá com uma arma ali na cabeça, você tem que decidir, com 300 mil reais, onde que você investe? Eu, Danilo, prefiro investir em fundos imobiliários. Faço uma seleção ali de 5, 6 fundos imobiliários, isso mesmo, tá? Não precisa ser 10, não precisa ser 20. 5 a 6 fundos imobiliários, fundo de shopping, fundo de galpão, fundo de papel. Faço uma seleçãozinha de 5 ou 6 fundos imobiliários, invisto nesses fundos e coloco as minhas mãos aqui atrás da cabeça e fico só vendo a rentabilidade cair na minha conta ali todos os meses. É a melhor solução, sem dor de cabeça, sem problema, sem nada. Na minha opinião, são os fundos imobiliários, beleza? Se você não manja nada de fundos imobiliários, me segue lá no Instagram, @euDaniloSilva, vou te ajudar, vou postar conteúdo lá, posto conteúdo aqui. Tem uma playlist aqui de fundos imobiliários, então segue a gente lá que a gente tira todas as suas dúvidas, beleza? E se você ficou até aqui, até o final, não deixa de se inscrever no canal, clica aqui no botão vermelho, se inscreve no canal, clique em curtir aí se você curtiu o conteúdo para que ele seja recomendado e ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final e eu te vejo aí no próximo vídeo. Um abraço!